Vamos trazer mais uma mulher de fibra aqui no Rede Notícias. É uma série de entrevistas em homenagem, à celebração do Dia Internacional da Mulher. Agora vamos conhecer um pouco mais da Shana Bertol, ela que é diretora executiva do Ogmo Paranaguá. Vamos conhecer um pouco mais desta mulher de fibra. Agora no Rede Notícias, Mulheres de Fibra. Nós fazemos a diferença aqui na Ilha do Mel FM. Olá, bom dia para vocês aí do estúdio, bom dia para você que acompanha também o Rede Notícias. Durante essa semana nós estamos fazendo várias entrevistas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e conversando com várias mulheres que se destacam aqui na cidade de Paranaguá. Hoje nós vamos conversar com a doutora Shana Bertol, que é diretora executiva da Ogmo. Bom dia, doutora Shana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso poder estar conversando um pouquinho com a senhora aqui para poder contar um pouco da sua história e de como você começou. Primeiramente, eu queria saber, já de cara, como que a senhora descreveria o seu percurso até se tornar diretora executiva da Ogmo? Um dia, acho uma honra estar aqui podendo contar um pouquinho da nossa história que é tão importante e é importante que a gente conte ela para as pessoas. Bom, eu comecei aqui nesse meio portuário, ainda como estagiária, trabalhava num escritório em Curitiba só de mulheres e esse escritório atendia várias empresas aqui em Paranaguá. Então, eu vim acompanhar uma perícia com uma das advogadas à época, e aí eu vi o porto, né? Eu vi aquele cais imenso, vi aquele navio maravilhoso e me encantei, me apaixonei pelo porto. E acho que o porto, como a gente diz aqui no meio portuário, ele me escolheu nessa época. Então, depois eu comecei a advogar internamente aqui no Ogmo. Acho que fiquei no jurídico interno aqui da empresa por 7 anos, tive filhos aqui. E depois fui advogar para outros portos. Então, advoguei para outros portos do país, Itajaí, Vitória, Rio de Janeiro. E tive o desafio em 2017, então, de fazer uma transição de carreira, né? Sair um pouquinho do meio jurídico para esta área de gestão. Dentro ainda do setor portuário, acredito que, né, por toda a trajetória que eu tive aqui dentro. E fiz essa escolha de seguir essa carreira de gestão. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem que realmente, como a gente falou um pouquinho antes, né, se treinar, se capacitar, porque é um novo desafio. E todo novo desafio traz uma insegurança, né? E a gente acaba sempre achando que não é capaz. Mas eu acredito que a gente tenha que sempre ter coragem para a gente seguir em frente, e foi isso que eu fiz. Doutora, são quantos anos, então, trabalhando nessa área? São muitos. Posso dizer aí que já tenho quase 15 anos aqui no setor portuário. Bom, eu acredito que, como eu coloquei há pouco, né? O fato da gente escolher estar na arena, eu sempre brinco, né? E não lá na plateia, a gente está sujeita a, né, ser criticada, estar em constante avaliação e julgamento. Eu acredito que esse seja um dos maiores desafios para nós, mulheres do setor portuário, um setor que é predominantemente masculino, então você escolher estar na arena é muito difícil. Mas eu acredito que a gente tenha que ter um propósito do que a gente quer transformar, de quem a gente quer ser dentro do setor portuário, e eu acredito que isso nos motiva. A gente tem ainda um machismo estrutural muito grande, então acredito que a gente tenha que sempre estar... Falo muito sobre essa questão de uma dando as mãos às outras, porque a gente se inspira e se encoraja na história de outras mulheres. Isso faz com que a gente avance, com que a gente evolua, e é isso que a gente tenta buscar aqui, até através do grupo Mulheres e Portos, que a gente tem agora, que é dar voz a essas mulheres também. Então, acho que são esses desafios que a gente tem diariamente e que a gente vem tentando mudar e desconstruir algumas culturas já de muito tempo.
Com certeza, doutora. Como a senhora falou, né? A gente precisa se posicionar em alguns momentos, né? É difícil, mas a gente precisa. E falar sobre isso também é muito importante para as outras mulheres. Como nós estávamos falando, eu já vou aproveitar o gancho para a gente poder falar do Instagram Mulheres e Portos, que eu achei muito interessante e é preciso dar voz a essas mulheres. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. O Mulheres e Portos, ele surgiu justamente desse anseio que nós tínhamos dentro do setor portuário, que muitas hoje que estão aqui enfrentaram esses desafios de não conseguir se posicionar, ou muitas vezes a sua voz não ser ouvida, e a gente sabe como isso é difícil. E chega um momento que você pensa que às vezes esse setor portuário nem é para você. Então muitas mulheres desistem de seguirem as suas carreiras portuárias, né, dentro do setor portuário, em razão disso. Então o grupo surgiu da diretora executiva do OGMO lá de Salvador, da diretora executiva do OGMO do Maranhão, aí da gerente executiva da FENOP, que é a Federação das Operações Portuárias, e da nossa advogada interna aqui, a Silvana Alves, em que a gente, conversando sobre isso, a gente falou, poxa, se a gente passou por todos esses desafios e a gente só conseguiu superar porque a gente tinha mulheres que nos inspiravam e que nos seguraram a mão e falavam, vai em frente que vai dar certo, por que a gente não pode fazer isso com todas as mulheres do setor? Né? Então foi aí que surgiu Mulheres e Portos. Então o propósito maior do Mulheres e Portos é realmente a gente impulsionar as mulheres a seguirem as suas carreiras portuárias. A ideia do grupo é ter uma rede de apoio, a gente protagonizar a história dessas mulheres, e a gente está começando agora em março com uma campanha que a gente vai contar todos os dias a história de todas as mulheres portuárias, para que o setor conheça essas mulheres. Porque eu falo assim, a gente vem mudando a realidade do porto, obviamente que segundo o último levantamento da ANTAQ, as mulheres representam 18% do setor aquaviário, é uma realidade inimaginável há alguns anos atrás, né? Mas ainda poucas ocupam a posição de liderança. Então, a gente não quer só ser de estatística, a gente quer ser engajamento também. Então, a gente quer estar lá sentada à mesa, tomando decisões, na arena da vida, ali sendo criticada, porque é só assim que a gente vai transformar essa realidade do setor. E acaba que vocês fazendo também esse grupo e mostrando essas histórias, acabam inspirando outras mulheres, né? A não desistirem e a tomarem iniciativa, que elas veem assim, puxa, eu também posso, eu também sou capaz. Exatamente. A gente tem muitos eventos dentro do setor portuário em que a gente se reúne, né, cada vez mais mulheres, e cada vez mais mulheres que às vezes estão participando de palestras, painéis de discussões, elas falam, ai, eu estou insegura, eu estou com medo. Eu falei assim, vai com medo mesmo. Até hoje, o medo, né? Eu falei assim, a gente precisa ter coragem para enfrentar esse medo. E eu acredito que o Mulheres e Portos, ele vem para mostrar essa nova realidade para o setor portuário e o quanto essas mulheres podem contribuir para o desenvolvimento dos portos, com toda a sua competência, porque é o que eu sempre digo, né? O gênero não nos diferencia, e sim o mérito, mas que seja o mérito que nos diferencie sempre. A gente até estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né, doutora? A gente estava vendo alguns bonequinhos que tem ali na mesa e eu vi apenas uma mulher, né? A gente até estava comentando, vamos mudar essa realidade, né? Porque hoje em dia o trabalho portuário mudou muito. Antes era muito mais braçal, né? E hoje em dia as mulheres também podem fazer parte, né, doutora? É isso mesmo. Hoje a gente tem um mar de oportunidades dentro dos portos para as mulheres, né? Antigamente a gente tinha, principalmente no trabalho operacional, um trabalho muito mais braçal, em que obviamente então os homens ocuparam esses espaços, mas hoje o porto, né, se transformou, o porto vem com toda a sua evolução tecnológica, com toda a transformação tecnológica, o que possibilita então a inclusão dessas mulheres nesse mercado de trabalho. Doutora, que conselhos agora a senhora daria às mulheres que estão buscando ingressar nesse setor portuário, né, com base na sua própria experiência, na sua trajetória profissional? Acho que vai com medo mesmo. Não espere estar 100% preparada para encarar. Acho que o medo sempre vai existir, mas a gente precisa realmente agir apesar do medo, então a gente precisa ter a coragem. Esse acho que é o maior conselho que eu dou para todas as mulheres, porque assusta. Você entra dentro do setor portuário, você vê aquela predominância masculina, isso assusta, então isso desencoraja muito a mulher. Então, assim,
Vai firme, vai apesar do medo, não espere, esteja preparada, mas não espere estar 100% preparada. Tive a felicidade de ter mulheres muito fortes que me encorajaram nessa trajetória e eu levo comigo uma mensagem assim, sempre que uma porta se abre para mim, eu procuro abrir portas para outras mulheres também. Juntas, a gente consegue transformar assim essa realidade. E eu queria agora, para a gente finalizar, a sua mensagem sobre a importância de a gente comemorar, né, esse Dia Internacional da Mulher, doutora Xana. A minha opinião sobre o Dia Internacional da Mulher é que ela não é só para a gente receber florzinhas e mimos, né? Que isso seja uma reflexão de tantas mulheres que lutaram para que a gente hoje pudesse estar aqui trabalhando, mas a gente tem mais de 130 anos para superar uma equidade de gênero. Então, assim, ainda muitas ações precisam ser feitas para a inclusão das mulheres. Somos a maioria da população brasileira, temos uma formação maior do que a dos homens e, como eu coloquei há pouco, e ainda ocupamos aí 3,5% dos cargos de direção e CEOs e 30% dos cargos de liderança. Então, o Dia Internacional da Mulher, eu acredito que seja para que a gente possa promover cada vez mais, e não só no mês de março, ações de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, de preparação dessas mulheres, de capacitação para incluí-las no mercado de trabalho e para que elas tenham essa ascensão profissional. E essa é uma luta não só do setor público, quanto do setor privado também. Então, acredito que essas políticas, elas têm que ser desenvolvidas em prol das mulheres. Doutora Xana, muito obrigada pela tua participação, por ter contado um pouquinho da sua história de vida. Eu tenho certeza que inspirou e vai inspirar muitas outras mulheres, e eu te desejo muito mais sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Essa foi, então, a entrevista com a doutora Xana Berton, diretora executiva da OGMO. E agora é com vocês aí no estúdio, meninas. Rede Notícias. A notícia como ela é.